Então, vou responder aqui, tá, um comentário do perfil Espada Triunfante. Muito obrigado pelo comentário, tá certo? Eu vou só ler aqui a pergunta. Como o senhor pode falar que indica o canal do Xavier se ele é molinista? E até onde sei, molinismo é catolicismo. Ou estou enganado? Não, irmão, você não está enganado, não. Deixa eu me explicar porque que eu indiquei o canal dele. Primeiro, eu sei, não é justamente o que é o molinismo, mas digamos que eu tenho outros interesses no canal dele. Né? Se você for analisar bem, eu indiquei porque ele tem uma didática muito boa para tratar de alguns assuntos que eu não desprezo de jeito nenhum, certo? E também porque ele sempre está participando de assuntos referentes, por exemplo, ao texto majoritário ou o da família 35. É um assunto que eu me interesso bastante. Eu acho que é um assunto relevante pra caramba. O irmão pode discordar, não gostar, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Eu pessoalmente não tenho problema com isso, né? Eu acompanho o canal às vezes é, de outras correntes teológicas ou então de outras tradições. E quando eu vejo que a didática é boa e que há um trabalho honesto nesse sentido em tentar expor o pensamento, eu tenho um certo respeito, digamos assim. Mesmo que eu discorde, tá? Então, pelo fato de você ter tantos assuntos ali que eu considero com relevância, eu acabo realmente achando interessante. Então eu acompanho sim. Não somente dele, mas, por exemplo, do próprio Dr. Pickering, né? Eu discordo teologicamente dele. Né? Então tem uma turma aí que eu discordo muito teologicamente, mas isso não diminui nem um pouco o meu respeito por eles. Nem um pouco, tá? Eu sou o tipo de cara que eu sou um cristão reformado, meu amigo, mas eu paro para assistir vídeos de padres católicos romanos e católicos ortodoxos. Eu não tenho dificuldade com isso, mas nenhuma mesmo, sabe? De parar para ouvir, né, outras tradições. Eu acho que é importante para o meu próprio conhecimento. Né? Por que eu faço isso? Porque eu sei que muitas vezes nós temos muito conhecimento vindo dos livros. E muitas vezes as pessoas que acabam nos ouvindo, eu já tive experiência aqui no canal com relação a isso. Uma vez eu falei, citei algumas questões luteranas, digamos assim, e luteranos comentaram. Ou então, já falei sobre batistas não serem reformados e batistas reformados me comentaram, né? Eu acho isso importante porque o trabalho dessas pessoas em questionar alguma coisa aqui no canal, ou então falar, né, dizer assim, não é bem desse jeito, isso me ajuda a compreender um pouco mais, porque o conhecimento que eu adquiro, sendo eu de uma tradição específica, ele é por meio de livros, né? Então, às vezes eu não tenho contato com pessoas que são membros ou líderes dessas comunidades, dessas tradições, mas eu vou para os livros. E às vezes esses livros eles são uma explicação, não é, da doutrina luterana, anglicana, feita por um teólogo reformado, por exemplo. Então, por mais que o teólogo tenha se empenhado em ser fiel àquilo que ele está falando, muitas vezes algumas nuances podem fugir, alguns detalhes, não é, podem a não ser tão precisos. E quando alguém que é um praticante, não é, um seguidor daquela tradição fala, isso me ajuda e dá mais clareza. E de maneira nenhuma isso acaba abalando minhas estruturas. Né? Eu não tenho medo nenhum de confrontar minha religião com a de ninguém. Né? Eu acho que nós temos que ser honestos com relação a isso. Então, sim, não se preocupe, eu estou indicando porque a didática do canal é boa, eu gostei muito. Assim como eu acompanho, por exemplo, um canal de um adventista chamado Adolfo Euclair. Né? Eu gosto muito do canal dele. Eu vou discordar dele até o fim com relação ao adventismo, é claro. Né? Ele tem uma compreensão diferente da minha, demais. E, digamos assim, nós nunca poderemos deixar de lado nossas diferenças. Não dá, certo? Ao mesmo tempo, isso não diminui o meu respeito por ele. E por isso eu acompanho o canal dele. Então, muita coisa sobre o texto, não é, majoritário, por exemplo, eu aprendi no canal dele e continuo aprendendo. Eu acho muito bom o material que ele faz, os comentários também. Eu gosto, eu acho que é possível manter esse tipo de conteúdo. E por conta disso, eu não tenho dificuldade de recomendar o canal desses caras. Para esses fins, tá bom? Para esses fins. Eu penso que quem está aqui acompanhando o canal tem que ter maturidade, sabe? Maturidade para lidar com o diferente, porque eu não acho sadio quando alguém pratica uma, uma religião, no caso, pensando no cristianismo mesmo. O cara é membro de uma comunidade evangélica, sei lá, protestante, e a pessoa tem meio que receio, não é, de ter contato com pessoas de outras comunidades, outras tradições. Eu acho que se a pessoa tem esse receio, ou pelo menos é incentivada pelos seus líderes a nem sequer compreender ou não
conversar com pessoas assim, ou não manter contato, ou não consumir conteúdo de pessoas de outras tradições, é porque talvez seja insegura na sua própria tradição. Eu não sou, tá? Eu tenho muita convicção na tradição reformada, acredito piamente que a tradição reformada, né? A doutrina reformada é a doutrina que mais explica fielmente a palavra de Deus, então é por isso que eu subscrevo as 3 formas de unidade. Eu sou um cristão confessional mesmo, tá? Então eu sou do tipo que respeito as tradições e não fico nesse joguinho de nós contra eles. Para mim isso não cola. Ao mesmo tempo eu vou, claro, citar alguma coisa de alguma outra tradição sem ter nenhuma dificuldade quando pessoas dessas tradições também me questionam. Eu sou questionado muitas vezes por católicos romanos aqui. A maioria dos católicos romanos que questionam no meu canal pergunta alguma coisa e são respeitosos, e eu mantenho esse respeito também. Ou seja, eu não vou tratar ninguém aqui no meu canal como se fosse uma coisa diabólica, ruim, um inimigo. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Tá? Há pessoas que têm essa necessidade de manter essas bandeiras erguidas, dessa luta contra as tradições. Eu não faço isso. Para mim, são tradições cristãs, não é, que eu discordo e vou discordar até o fim da minha vida, mas não é, ainda assim eu respeito. Por isso que eu não tenho dificuldade de recomendar canais como ele. Então eu acabei recomendando o canal dele também porque ele tratou do assunto calvinismo, e se você for perceber nessa pequena playlist, eu meio que tentei refutar o que ele estava dizendo, porque eu acho que ele não entendeu muito bem essas nuances do calvinismo. Meu pensamento é esse, mas eu gostei do canal dele, por isso que eu recomendei. E o que acontece? Eu recomendei por conta do assunto que ele estava tratando e também pela questão da crítica textual, que eu gosto bastante, mas também assisto Adolfo Clair, Wilber Pickering, discordando de todos eles, né? Discordando de todos eles, eu assisto, tá? Não tenho problema nenhum com isso não, tá certo? Espero que o irmão possa ter compreendido. Se o irmão discordar do que eu estou falando, fica à vontade, viu? Não tem problema nenhum. Isso não tem nenhum peso não, tá certo? Deus abençoe. Valeu.